ter o sujeito e eles estão no plural porque o sujeito também está no plural. São impessoais os verbos ser, estar e fazer, na indicação de fenômeno meteorológico. Veja essa palavra aí, ó, meteorológico. Veja exemplos. Já é noite, está muito seco em Brasília, faz muito calor em Brasília. Muita atenção agora a esses dois verbos impessoais. É o verbo haver e o verbo fazer, na indicação de tempo decorrido. Há 35 anos que nos mudamos para Brasília. Faz alguns dias que não vejo minha filha. Cuidado, nunca fazem alguns dias, sempre faz alguns dias, verbo no singular. Você não tem sujeito aí. É comum o erro com o verbo haver impessoal, com sentido de existir, acontecer e ocorrer. Veja aí. Há vagas para bons profissionais. Houve vários acidentes nos últimos dias. As pessoas tendem a dizer houveram. Cuidado, é houve. O verbo é impessoal, não tem sujeito, fica sempre no singular. Haverá desistências de candidatos à vaga de digitador. Compare estas frases com verbos impessoais, verbos que não têm sujeito, com as frases seguintes, que têm sujeito no plural e o verbo concorda com eles. Observem agora estas frases. Existem vagas para bons profissionais. Veja que vagas agora é o sujeito, por isso o verbo está no plural. O que ocorre aí com aconteceram vários acidentes nos últimos dias. Vários acidentes é o sujeito no plural, verbo no plural. Ocorreram desistências de candidatos à vaga de digitador. Verbo no plural porque o sujeito está no plural. Os verbos bastar e chegar, bastar de e chegar de acompanhado de, vem o objeto indireto. Eles não vão para o plural, permanecem sempre na terceira pessoa do singular. Veja aí os exemplos. Basta de injustiças sociais. Veja que o verbo está no singular, de injustiças, aí é o objeto indireto. Chega de sofrimentos. Bastou de informações. Chegou de problemas. Veja um caso singular de concordância verbal. O verbo ser, na indicação de data, hora e distância, apesar de impessoal, ou seja, não tem sujeito, ele vai concordar com a hora e com a distância, que acompanha aí o verbo. Veja como fica esta concordância. São 9 horas. Veja que a oração não tem sujeito, mas você concorda com 9 horas aí, que é predicativo. Daqui a Goiânia são 200 quilômetros. De novo, oração sem sujeito e o verbo concordando com 200 quilômetros. Hoje são 20 de agosto. Oração sem sujeito e você concorda aí. Hoje são. Veja agora a concordância com as locuções verbais. Nas locuções verbais com sujeito no plural, apenas o verbo auxiliar irá para o plural. Veja aí na nossa tela os exemplos. Devem sair da festa as pessoas que não foram convidadas. Tem que existir soluções para nosso problema. Aqui é comum as pessoas dizerem tem que existirem. Cuidado, tem que existir. Hão de participar da reunião os deputados distritais. Veja o hão aí, o verbo auxiliar indo para o plural. Eles devem se haver bem nas provas. Nas locuções verbais em que o verbo principal seja impessoal, esse segundo verbo aí, os dois verbos, o verbo auxiliar, o primeiro, e o verbo principal, o segundo, os dois ficarão obrigatoriamente no singular. Veja aí os exemplos. Deve haver problemas de ordem financeira na negociação. Ó, deve haver problemas. Tem que haver soluções. Ó, tem que haver. Tem no singular e o haver no singular. Há de haver entretenimentos para todas as pessoas e deve fazer muitos dias que não chove. Veja, deve fazer. Escrevendo, não se pode usar o verbo ter no lugar do verbo haver e também no lugar do verbo fazer, na indicação de tempo decorrido. O verbo ter só poderá ser usado corretamente no sentido de posse ou como verbo auxiliar nos tempos compostos. É comum as pessoas usarem o verbo ter em qualquer lugar. Veja aí. Deve ter muitos dias que não vejo meus irmãos. Está errada essa construção. Você deve corrigir para deve haver muitos dias que não vejo meus irmãos. Escrevendo, porque falando a gente aceita normalmente. Deve fazer muitos dias que não vejo meus irmãos. Está correta essa construção. Nossos pais têm feito o melhor por nós. Também correto. Atenção para a dupla possibilidade de construção das orações com o verbo parecer. Veja aí como as nossas frases ficam. Os alunos parecem querer mais aulas. Você também pode escrever, os alunos parecem quererem mais aulas. No primeiro exemplo aí, temos apenas uma oração,
onde o verbo parecer é o auxiliar da locução verbal. Parecem querer. No segundo exemplo, temos duas orações, onde o verbo parece sozinho a oração principal e os alunos quererem mais aulas, a oração subordinada. A gente diz que essa oração é reduzida de infinitivo. Se desenvolvida, fica assim, ó. Parece que os alunos querem mais aulas. Parece que os alunos querem mais aulas. Com os verbos mandar, deixar, fazer, ver, sentir e ouvir, na construção de período composto com duas orações, não se usará o pronome reto como sujeito da oração. Essa oração é uma oração subordinada. Deve-se usar pronome oblíquo átono. Agora acompanhe, então, como ficam as frases aí e observe a concordância. Deixa eu assistir a essas aulas. Essa construção está errada, que você usou eu. O correto é deixa-me assistir a estas aulas. Aí é correto. Vi eles pularem a janela. Está errada essa construção, você está usando o pronome eles. Aí você usa o pronome oblíquo. Vi-os pular a janela. Agora está correto. Vi os funcionários chegarem à sessão. Aí está correto, você está usando o termo, né? Vi os funcionários, você pode dizer chegarem ou vi os funcionários chegar à sessão. As duas são corretas. Vi-os chegar. Aí com o pronome, o verbo fica sempre no singular. Vi-os chegar. Quando o sujeito for construído com as locuções pronominais de núcleo no singular, o verbo ficará obrigatoriamente no singular. Veja aí os nossos exemplos. Qual de nós fez os exercícios? Veja que o verbo está no singular, obrigatoriamente. Quem de nós conhece o Uruguai? Também o verbo no singular. Nenhum de vocês voltou ao Brasil. Nenhum de vós corrigiu os erros. Qual de vocês conhece as ilhas Tambaú? No entanto, quando o sujeito for construído com as locuções pronominais de núcleo no plural, o verbo poderá ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com o segundo pronome. Veja aí nossos exemplos. Quais de nós viram o jogo? Veja que você concordou com o quais. Mas você pode dizer, quais de nós vimos? Pode concordar com o nós. Quais de vós conhecem minha família? Você também pode dizer, quais de vós conheceis minha família? Quantos de nós viram o cometa Halley? Você também pode dizer, quantos de nós vimos o cometa Halley? As duas concordâncias aí são corretas. Quantos de vós sabem a verdadeira história da minha vida? Quantos de vós sabeis a verdadeira história de minha vida? As duas concordâncias são corretas. Observe agora, quando o sujeito for construído com um núcleo coletivo no singular, acompanhado de uma adjunta nominal no plural, o verbo poderá ficar no singular ou ir para o plural. Veja na tela aí como ficam estas construções. A maioria dos alunos tem muita chance de passar. Veja que o verbo está no singular. Você pode colocar o verbo no plural. No primeiro caso, concorda com a maioria, no segundo, com alunos. A maioria dos alunos tem muita chance de passar. E o tem no plural é com acento circunflexo. Lembre-se disso. Uma grande parte das pessoas participou do encontro. Você pode dizer, uma grande parte das pessoas participaram do encontro. Um bando de andorinhas pousou no meu quintal. Você pode dizer, um bando de andorinhas pousaram no meu quintal. Uma porção de doces se perdeu. Você concordou com porção, mas você também pode concordar com doces. Veja, uma porção de doces se perderam. Agora veja com o sujeito constituído de porcentagem no plural, acompanhado de adjunta nominal no singular. Então, a porcentagem vai aparecer no plural e a adjunta nominal no singular. Nesses dois casos, você pode usar o verbo no singular ou no plural. Acompanhe aí na tela como ficam, então, estas frases, as duas opções de construção destas frases. 40% da turma faltaram, você concordou com 40%. 40% da turma faltou, você concordou com turma. Você pode fazer as duas concordâncias. 10% do total foi perdido. Você também pode dizer 10% do total foram perdidos. Aí você concordou com 10%. Com o sujeito construído com as expressões pronominais um e outro, nenhum nem outro, um dos que, o verbo poderá ficar no singular ou ir para o plural. Você escolhe aí se você quer colocar o verbo no singular ou no plural. As duas concordâncias são corretas. Veja aí os exemplos na nossa tela. Um e outro aluno passou. Veja que você colocou o verbo, se colocou o verbo aí no singular. Um e outro aluno passaram.
Essas duas construções são corretas, com a expressão um e o outro aí funcionando como sujeito da oração. Nenhum nem outro problema foi resolvido. Você pode dizer também, nenhum nem outro problema foram resolvidos. Optar por colocar o verbo no singular ou no plural, as duas construções são corretas. Ele foi um dos que conseguiu vencer. Essa é uma concordância que as pessoas têm muita dificuldade. Você pode usar as duas. Ele foi um dos que conseguiu vencer. Também correto, ele foi um dos que conseguiram vencer. As duas construções aí são corretas. Com a expressão um ou outro, ficará preferencialmente no singular. Essa é a preferência aí que a gente vê nos textos. O verbo no singular. Assim, olha o exemplo aí. Um ou outro aluno ganhará o livro. Se tivesse a ideia de exclusão, né, aí obrigatoriamente no singular. Mas quando não há a ideia de exclusão, você preferencialmente coloca o verbo no singular. Com a expressão mais de um, o verbo ficará no singular. Então, sempre que você tiver essa expressão mais de um, você deve usar o verbo no singular. Mais de um concurso teve sua prova anulada. Percebeu? Teve. O verbo obrigatoriamente no singular. Um grande abraço e até a próxima aula.